primeiro ponto é o seguinte: energia, e isso são duas obviedades dos primeiros pontos, mas que justapostos causam uma certa espécie. É óbvio que todo mundo sabe que energia depende de recursos naturais. Pode pensar qualquer fonte aí, você vai constatar uma obviedade. Essa é uma obviedade. A outra é que, dada a primeira, se nós necessitamos de recursos naturais, energia, portanto, depende de meio ambiente. Porque recursos naturais são o próprio meio ambiente. Terra, vento, sol, clima em geral, né? O mar, agora. Todas essas são coisas que nós usamos para gerar energia e elas dependem dessa movimentação toda climática. Portanto, esse painel e, por que não dizer, toda essa reunião de hoje é extremamente importante porque ela lida com o mundo que a gente vive, o ambiente que a gente vive inteiro, não apenas meio, o ambiente inteiro, e é esse ambiente que condiciona os recursos naturais. A terceira coisa é que o Brasil é o rei dos recursos naturais. Ninguém é capaz de contestar isso. Nós temos recursos naturais, Everton, tão abundantes que a gente tem o problema, mal comparando, hoje talvez esteja meio demodê esse exemplo, mas da seleção brasileira, do técnico da seleção brasileira. O que é que eu escalo? O que time, que componente da matriz, que fonte e em que lugar? Porque no nosso caso depende de que jogo você está jogando e onde você está jogando. Se é no Nordeste é uma coisa, se é no Norte é outra, se é no Sudeste, se é no Centro-Oeste. Cada região dessas terá a sua configuração. São várias matrizes energéticas diferentes combinadas. Existe uma outra coisa que se coloca também, que é vezeira, é de que a transição energética é transição e não ruptura. Eu dizia isso várias vezes na Petrobras, que tinha que várias vezes explicar como que uma empresa enorme como aquela e outras podia fazer transição energética. E eu dizia à época, senador Jucá, que Petrobras faz metamorfose, ela não faz transição, porque ela é uma empresa de energia e de petróleo que se transforma em empresa de energia. Então é como uma lagarta e borboleta, né? Para dar um exemplo. E aí, voltando a essa história dos times, o Brasil tem esse bom problema. Como fazer, como desenvolver suas diversas matrizes energéticas, e isso congeminada com mais uma obviedade, que é a de que energia local será o ciclo que substituirá o petróleo. Nada terá as características genéricas, gerais e de panaceia que o petróleo teve nos tempos anteriores a este que nós vivemos hoje. Como também houve o carvão, houve a lenha, né? Nós estamos constantemente em transição energética. Transição energética não é uma novidade, Everton. Nós estamos fazendo transição energética desde que o cara lá do 2001 jogou aquele pau para o alto e caiu lá, e a fogueira. Desde aquele momento nós estamos fazendo transição energética. Não é novidade. A novidade é que cada geração dessas tem uma responsabilidade e algumas enfrentam exatamente o pico do momento, que é o que a gente chama o peak oil no caso do óleo, que é quando você chega a um momento que vai acabar, e não por falta de petróleo, como dizia o Sheikh Yamani, mas pela substituição dele por outras matrizes. Então, voltando, o petróleo será substituído pelo quê? É a tal pergunta de $1 milhão, que eu respondo, eu devia ter ganho esse $1 milhão, porque a resposta é energia local. Não tem outra. Não há uma panaceia como o petróleo é. E o que é energia local? É toda e qualquer energia o mais local possível. O seu celular, se puder gerar energia para ele mesmo e for autossuficiente, se ele estiver aqui debaixo da luz, estiver gerando energia, eu não precisar plugar ele na parede, já estou fazendo minha parte, individualmente. Se na nossa casa, e eu estou falando em tese, claro, tem toda uma questão sobre a GD aí, que é outra conversa. Mas se cada casa tiver autossuficiência, também nós estamos fazendo. Se cada bairro, se cada cidade, se cada estado, se cada região, se cada país começar a resolver seus problemas o mais localmente possível, essa é a substituição do petróleo.
Agora, dá para ver, imaginar, vocês estão aí todos imaginando isso, que isso não é fácil. Isso não é fácil. E isso é muito tendencioso ou tendente, melhor dizendo, a conflitos. E aí, para não me alongar muito, vou dar um exemplo prático que está aqui na nossa frente. O Everton é meu amigo, meu colega do Senado, um cara competentíssimo, super conciliador, do Maranhão, estado que tem as duas coisas, tem a biomassa, tem a eólica. Se quisessem escolher um representante para tocar esse projeto 576, que era de minha autoria, foi para a Câmara, voltou diferente e tal, mas está lá com ele, este desafio não poderia caber melhor a ninguém que não a você, Everton, porque você tem a realidade lá no seu estado. Tá? E o que ele é? Esse projeto é exatamente a tradução do que eu chamo da corrida maluca. Alguns vão lembrar, eu não sei que idade, dependendo da idade, vão lembrar da corrida maluca, né? João Jarril já lembrou do Kid Vigarista. Então, não, você é do tempo da Xuxa, né? Tá certo. Angélica. Power Rangers, tá certo. Enfim, corrida maluca das fontes é isso. Se nós, como um país que tem excelência em recursos naturais e, portanto, em fontes energéticas, entrarmos numa corrida maluca, onde cada um vai correndo e vai tentando dar golpe no outro, essa coisa que é boa, esse portfólio virtuoso de fontes que nós temos, vai acabar sendo um problema para nós. E quem é o técnico desse processo? Voltando à analogia com a seleção brasileira. Infelizmente não tem outro, é o governo. É o Estado brasileiro. Ele é o maestro ou o técnico que faz esse time jogar. E ele tem que começar a incorporar a ideia, melhor dizendo, a realidade, de que as matrizes energéticas são locais e têm que ser pensadas também localmente, e que essas oportunidades não são excludentes. A concorrência entre fontes no Brasil não pode ser predatória. Portanto, olha o desafio que nós temos. Além de fazer transição energética, temos que fazer transformação ecológica, que é diferente, é o mandato que o ministro Haddad está colocado pelo presidente Lula para fazer, que envolve não apenas a geração de energia, mas o consumo das novas fontes. E, parênteses, o consumo de novas fontes não pode ser desconfortável e não pode ser inacessível financeiramente, porque senão o consumidor simplesmente vai para a fonte mais conveniente, mais confortável, mais acessível. Ele não muda por razões ecológicas, a não ser as pessoas super conscientes e tal. Mas a massa não muda se o produto alternativo não for confortável, acessível, conveniente. Então, o desafio da transição, da transformação ecológica é, na ponta do consumo, dar conforto ao consumidor. E ainda tem um terceiro aspecto que muita gente negligencia, mas eu tenho que procurar sempre trazer, que são o que eu chamo dos afetados, que acabam, a discussão sobre os afetados muitas vezes acaba poluindo o processo de construção dessa matriz. Quantos estão vendo várias matérias hoje, por exemplo, sobre eólicas afetando a vida das pessoas, das comunidades, etc. Ora, em outros tempos, quando eu fui secretário do Rio Grande do Norte, hoje temos 10 gigawatts instalados lá, líder nacional de energia eólica onshore, todo mundo dizia, não, a eólica não tem problema, a eólica é uma beleza, você bota um catavento, ele gira lá, não atrapalha ninguém, é silencioso, etc. E tal. Agora já tem problema até nisso. O offshore, você deve ter recebido vários grupos, eu recebi também, pessoas das comunidades de pesca, pessoas preocupadas com acesso pelos parques, com a parte ambiental, com efeitos na fauna marinha, nas correntes, etc. etc. Então, todas essas coisas têm três lados, não dois. O produtor, o consumidor, que eu já disse aqui, e o terceiro, as pessoas afetadas por aquilo, aquelas que não são necessariamente consumidores, a primeira condição delas não é consumidor, é afetado, é o cara que mora embaixo da turbina eólica, é o cara que mora do lado de uma refinaria que não tem SOx, NOx, que vai a fumaça para cima do condomínio, até a atividade econômica afetada por externalidades,
são esses casos. Essas 3 dimensões têm que ser analisadas em cada uma das fontes e em cada uma das regiões. Por isso o trabalho não é simples, não é para qualquer um. Então, eu queria deixar essa mensagem, que na verdade é muito positiva, de que nós temos um plantel de jogadores sensacional, gigantesco. Temos a vida resolvida quanto à energia, não temos a menor dúvida, mas se nós nos atrapalharmos na seleção dos jogadores e como jogamos e onde jogamos, vamos transformar isso, que é a grande coisa do Brasil, a grande vantagem, não diria competitiva, mas competitiva economicamente, mas também social, humana, natural, etc., vamos transformá-la num problema, que é o que você acaba vivendo lá, como voltando ao para-raio aqui do processo, esse é um exemplo. Vamos terminar. O projeto 576 virou exatamente o retrato da corrida maluca das fontes. Cada um defendendo o seu e achando que o outro é ruim. Não é assim, e nós precisamos, de fato, virar essa página para uma nova consciência de que essas fontes precisam coexistir, precisam ser analisadas, inclusive nas suas desvantagens, e tratadas pelo Estado brasileiro e por todos nós. É isso. Obrigado, querido. Desculpe aí. Muito obrigado ao Jean Paul Prats.